E aí, nobres almas, beleza? Espero que vocês estejam bem. Aqui quem fala é o Davi. E se você não conhece esse canal, bem-vindo primeiramente. Aqui eu falo sobre crescimento espiritual, expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, tudo que possa te ajudar, nos ajudar. Eu e você estamos nessa trajetória, nessa jornada juntos, nessa experiência aqui na Terra de expansão de consciência. Então tudo que possa ajudar a gente a melhorar cada dia mais como pessoa, eu trago aqui nesse canal. Então não deixa de se inscrever e dar um like nesse vídeo. Sem mais delongas, eu vou para o assunto desse vídeo, que é um assunto bem interessante, que eu vou explicar o que é o despertar espiritual, qual foi a minha experiência com o despertar espiritual, o que significa isso, né? Dar uma desmistificada assim, que parece que é uma coisa de outro mundo, mas é uma coisa totalmente real. E talvez você esteja passando por isso e não saiba o que esteja acontecendo com você, esteja meio confuso do que é a sua vida, tá tendo alguns questionamentos mais altos, e aí que entra o despertar espiritual. Então eu vou falar também alguns sintomas que o acompanham, e fica ligado aí que é bem interessante. Então, você já chegou a algum ponto da sua vida em que você começou a ter alguns questionamentos mais altos, alguns questionamentos mais profundos, realizar algumas perguntas que você não fazia antes, que você antes nunca apareceu nesses questionamentos na sua mente, mas você de repente começou a se perguntar e se questionar da sua situação de vida, se questionar de um certo vazio interno que você sente. Então você começa a ter alguns questionamentos profundos do tipo: por que eu estou aqui nesse planeta? Qual que é a minha função? Por que eu estou tendo essa experiência aqui na Terra? Qual que é o sentido dessa vida aqui que eu estou tendo? Será que a vida, ela se resume a isso, essa situação que eu estou vivendo? Às vezes é uma situação que você esteja triste, que você acha que você não compreende porque parece que a vida é infeliz, você não consegue ver um sentido maior assim. Você começa a se perguntar, tipo, será que não existe algo mais profundo na vida? Alguma coisa que a gente não está conseguindo ver? Será que a vida é só isso que eu estou vivenciando nesse momento? A partir do momento que você começa a ter esses questionamentos mais profundos, geralmente é o início do seu despertar espiritual, em que você começa a acreditar e não acreditar que a vida só possa ser isso, sabe? Quando eu digo isso, é essa situação típica de vida que nós estamos acostumados e que a sociedade nos passou, assim, que parece que a vida é um modelo, assim, sempre seguimos o mesmo modelo, assim, sabe? Já desde que nascemos nos é colocado expectativas, papéis que temos que fazer, coisas que temos que fazer, um modelo de felicidade, e você acaba percebendo que essa felicidade que nos é ensinada, esse caminho que nos é ensinado a trilhar não é o suficiente, e você começa a partir daí fazer uns questionamentos mais altos sobre a vida. Então, quando você começa a ter esses questionamentos, é o começo do seu despertar espiritual. A partir desse momento que você começa a ter esses questionamentos mais profundos, que você não tinha antes, que de repente você começa a se questionar sobre a vida, sobre quem sou eu, quem sou eu, será que eu sou realmente essa pessoa? Será que tudo que eu construí na minha personalidade é quem eu sou? Será que eu sou essa pessoa realmente assim? Às vezes você tem alguns traços de personalidade que você não gosta, você está assim, insatisfeito com você mesmo, você começa a perguntar: será que esse sou eu? Será que essa é a vida? Será que esse é o potencial da vida máximo? Então, a partir dessas perguntas, eu diria que é o começo assim do seu despertar espiritual, mas não dá pra dizer assim exatamente quando começa, é uma coisa muito espontânea que acontece, é a sua alma o seu eu superior, que acaba despertando esse processo. Não dá pra dizer exatamente o momento que começa o despertar espiritual, tipo, ele começa a partir desse ponto. Não, ele é uma coisa bem espontânea, é uma coisa que não é comandada por você, tá, o seu eu superior está comandando tudo, e ele simplesmente se inicia. Então, alguns sintomas são característicos, muitas as pessoas compartilham desses sintomas, e você começar esses questionamentos mais altos é um deles. O despertar espiritual é quando você descobre que a sua vida inteira ela foi uma mentira, que você viveu numa Matrix o tempo todo e que tudo que você acreditou que era você na real não era, sabe? A maioria das coisas que você acreditava que era você, na verdade não eram, né? Tudo mentira. Foram mentiras, foram máscaras que você acabou construindo ao longo da sua vida que culminaram na personalidade que você é hoje. Então, grande parte
Mano, todas essas coisas, na real, foram tudo mentiras que você construiu, que você achou que era você. Só que não é seu ser verdadeiro, o seu eu interior. Porque, cara, você é uma consciência pura. E esse é o processo de despertar espiritual. Quando você acaba descobrindo essa dimensão dentro de você, que ela não é definida por nada, é que é a sua divindade interior. Uma coisa que está além da compreensão da nossa mente, dos nossos pensamentos, além de tudo que a gente pode imaginar. Quando você descobre essa divindade sua que reside em tudo no universo, que também está aí no seu interior. E a partir do momento que você começa a ter algumas experiências do que é ter esses momentos em que você é apenas uma consciência, você começa a ver que a sua personalidade inteira ela foi uma mentira, sabe? E todas as suas máscaras, o seu ego, ele começa meio que a cair por conta disso. Porque você começa a questionar certos pensamentos, crenças que você teve durante toda a sua vida, questionar as formas de agir que você sempre teve. Então, o despertar espiritual é basicamente a remoção do seu ego, quando você começa a ver que o seu ego, na verdade, é uma grande ilusão. É simplesmente coisas mentais que você acreditou, sabe? Que você se identificou com o sentido de eu em certas posições mentais. Então você, tipo, eu sou essa pessoa. Eu sou essa pessoa. Você se colocou numa caixinha, você se definiu, você construiu aquela identidade, você se resume àquilo agora. Isso é o ego. Você se identificou com processos mentais, com emoções, e você acredita realmente ser essa pessoa. Só que isso são só ideias que você acreditou que você é. Você se identificou com esses pensamentos. E se eu dissesse que talvez o seu ser original, o seu ser verdadeiro, ele não é definido por nada, ele está além dos pensamentos, das crenças, das emoções. Então o processo espiritual, do despertar espiritual, é quando você começa a questionar sobre o seu ego e quando você começa a ver a mentira que você viveu a sua vida inteira. E não é um processo fácil, assim, não é... É uma coisa muito boa você se acordar dessa matrix, só que você começa a ver o tanto de coisas que você tem que melhorar em você mesmo. Tanto de... basicamente toda a sua sombra, que eu cheguei a comentar no vídeo passado meu, se você não assistiu, dá uma olhada. Mas todas as partes inconscientes suas, as partes que não são você e que você precisa melhorar, sabe, traços negativos, coisas negativas suas que você herdou de comportamentos por meio de adoção de comportamentos inconscientes de outras pessoas, ou que você aprendeu comportamentos negativos, sabe? Umas emoções mais baixas, tipo você é sempre aquela pessoa que sente ódio, raiva. Então toda essa sombra, o seu ego, ele começa a aparecer de uma forma muito mais clara para você. Você começa a ver o tanto de coisa, a mentira que é você, sabe, de fato. Então toda a sombra que existe em você, os seus defeitos, todas as suas negatividades, as suas maldades, elas são trazidas à luz nesse processo espiritual. O seu ego ele é trazido à luz. E é um processo assim de desmantelamento do ego e de limpeza, sabe? De cura. E é uma coisa... Não é nada fácil assim, sabe? Você começa... Eu tô bem mais consciente agora de várias coisas que eu preciso melhorar. E eu parei de também apontar dedo para outras pessoas, assim, sabe? É uma coisa que você acaba descobrindo, que na verdade nada da culpa tá no externo, assim, sabe? Nada que você acha que está te deixando infeliz na vida tá no externo. Tá tudo no seu interno. São coisas que você precisa curar internamente, sabe? Você para de culpar o externo como se fosse o responsável pela sua infelicidade, você começa a querer se curar internamente, você acaba usando os outros como espelhos, sabe, para ver as feridas que existem dentro de você. Então esse é o processo do despertar espiritual, é um processo assim de gradualmente você ir se desvinculando do seu ego e você vendo a mentira que você acreditou na sua vida inteira, de posicionamentos mentais, assim, de coisas que você achava que você era e tal. E esse processo espiritual é uma coisa muito comum que a maioria das pessoas, sei lá, até é um período assim que você fica... Eu ainda sinto isso às vezes. Eu vou falar alguns dos sintomas agora, mas principalmente no início assim do despertar, varia muito.
algumas vezes você acaba tendo lampejos de uma paz absurda, de uma felicidade muito grande, assim, que você sem motivo nenhum que surge no seu ser, a alegria do seu ser, né? Quando você tá ali com a mente limpa, sem pensamento, sabe? Alguns vislumbres do seu verdadeiro ser. Mas ao mesmo tempo, como o seu ego começa a se desmantelar, se desmoronar e por água abaixo, você começa a questionar quem você é, de fato, sabe? A pessoa que você acreditava ser. Você acaba, o sentido que o seu ego deu para sua vida até então, ele vai por água abaixo, cara. E isso dá um tremendo senso de desorientação e crise existencial. Assim, de tipo, você não. Pensamentos muito negativos, às vezes, tipo, mano, por que eu tô vivo? Qual que é o sentido dessa vida, assim, sabe? Mano, não tem sentido essa vida, não tem por que viver, sabe? Eu tive sentimentos bem fortes, assim, e muitas pessoas que passaram por esse processo também falam da mesma coisa. Um período, assim, de grande desconexão, sabe? Que você não vê sentido em nada, que você quer se isolar de todo mundo, de depressão, de sentimentos negativos. É bem comum esse tipo de sentimento, então é normal também, é necessário, porque é um momento em que você tá vendo que só tá vendo que tudo que você acreditou era uma mentira até então, e é essencial esse momento, porque é a base para você começar a se reconstruir, né, e de volta a se reconectar com o seu verdadeiro ser. O processo totalmente de você encarar os seus maiores medos, as suas maiores inseguranças, os seus maiores, talvez, problemas não resolvidos, para quem acredita em vida passada também, que está desde vidas passadas. É um processo de literalmente purificação, mano, para você tirar toda a mentira que é você, até restar só a essência de quem você é, a verdade de quem você é. E você acaba aprendendo no processo, cada vez mais você vai se desidentificando com a sua mente, e você para, às vezes, tipo, você começa a ver também que a sua mente não é quem você é de fato, sabe? Aquela vozinha na sua cabeça, ela não é você. E que a essência do seu verdadeiro ser é muito maior do que sua mente, muito maior do que tudo que a gente possa compreender intelectualmente, sabe? Vou falar mais alguns sintomas do despertar espiritual, agora que você entendeu mais ou menos o que é esse processo de retirada da mentira que existe em você, que você acreditava ser você, e o descobrimento do seu verdadeiro ser, a sua verdadeira essência. E os principais sintomas, um dos principais é um dos que eu já mencionei aqui, que talvez você esteja passando por isso, às vezes você tem essas fases que você se sente totalmente desconectado, talvez até depressão, sentimentos profundos de tristeza, de não saber o seu lugar no mundo, não saber qual que é o seu papel, você não vê mais sentido na vida, assim, sabe? Então é muito comum esses sentimentos de desconexão, de você se sentir sozinho, parece que só você tá passando por isso, você não vê mais sentido em nada, assim, sabe? Muito comum esse sintoma. E às vezes ele é uma coisa que aparece, depois some, aparece de novo. É bem comum ter essa instabilidade, principalmente no início, assim. Aos poucos isso vai se amenizando, assim. Mas não é uma coisa totalmente agradável, porque você desperta para a realidade, assim, sabe? É lógico, é uma coisa muito agradável. É a melhor coisa que pode te acontecer. Mas ao mesmo tempo não é um processo fácil, assim, sabe? Porque você vê realmente tanto de coisa que você tem que melhorar. E não é fácil. Mudança de humor ocorre muito. Comigo, nossa, ocorre demais, velho. Então, períodos assim que você se sente muito realizado, muito em paz, e períodos que você às vezes fica meio ansioso ou fica meio negativo. Então, o que eu sinto é uma montanha russa, meio que emocional, sabe? Dividida em momentos com muita paz, assim, que eu sinto conexão com Deus, mas alguns momentos assim que parece que essa conexão meio que desaparece ou eu fico em estados mais negativos. Então meio que uma montanha russa, assim, sabe? É uma mudança muito rápida de personalidade que acontece, assim, do seu jeito, assim, sabe? De seus interesses, seus gostos, assim, suas motivações para fazer determinadas coisas, seus amigos, suas amizades. Você muda totalmente, assim, sabe? Tipo, uma mudança muito rápida em um curto espaço de tempo, assim. Então
Então você muda muito como pessoa, você sente essa mudança interna, é uma mudança interna muito grande, assim, sabe? Em pouco espaço de tempo. E isso chega até a assustar às vezes, porque você perde interesse pelas coisas que você antes tinha e você não vê mais um sentido em fazer aquelas coisas, porque aquilo estava atrelado à sua antiga identidade, sabe? A sua antiga personalidade que você construiu de uma forma reativa, talvez. Então muda muito, os seus interesses mudam muito, você se afasta de algumas pessoas e você tá pronto ali para, talvez não pronto ainda, mas você sente que talvez você tenha que recomeçar de novo algumas coisas, descobrir novas paixões, assim, interesses e novas amizades, talvez você queira ficar mais sozinho também. E esse é um outro sintoma. Você gosta de agora você está gostando mais de ficar em tempo sozinho, só com você mesmo, sem presença de ninguém, só você. Momentos assim que você gosta de fazer suas coisas, de você meditar ou talvez ler um livro, ficar sozinho na natureza. Um sintoma bem comum também, você não gosta mais de todo esse tumulto, toda essa agitação, muitas vezes superficial, sabe? E você agora valoriza mais esses tempos com o seu ser, o contato com a natureza, que é um outro sinal também, você se sente mais conectado com a natureza, com os animais. Sincronicidades também são bem comuns. E antes eu não acreditava nisso, mas é impressionante agora o tanto de sincronicidades que ocorrem, principalmente em relação a horários, assim. Eu sempre tô vendo, assim, pelo menos uma vez por dia, horários iguais, assim, sabe? Tipo 11:11, 13:13. Esse também é um sinal que você tá alinhado com o seu, com a vida, né? Com o universo. Você começa a se questionar sobre seu comportamento com outras pessoas também. Que nem eu falei, é uma fase de limpeza espiritual, limpeza das coisas negativas que estejam identificadas com o seu eu inferior, o seu ego ainda, sabe? Então você começa a se questionar de alguns comportamentos que você tem, você procura melhorar e se desvincular desses comportamentos, se limpar, sabe? O ego ele pode ficar bem ativo também durante o despertar, às vezes ele, pelo menos no meu caso, às vezes começa a vir algumas dúvidas do tipo, será que isso é real mesmo tudo? Tipo, parece que não consegue acompanhar o tamanho da mudança que está ocorrendo, sabe? Então o seu ego às vezes ele tenta te atrasar, uma coisa que você tem que ficar bem atento, que a voz na sua cabeça começa a falar algumas coisas, tipo, tá, para tentar te sabotar, assim, e para te fazer duvidar, né, de tudo isso, mas você sabe que é apenas mais um pensamento. Então isso é uma outra característica, você não consegue às vezes acompanhar e não consegue processar a rapidez de tudo isso que está acontecendo, sabe? Às vezes o despertar, algumas pessoas é mais gradual, mas tem alguns momentos que parece que uma mudança brusca ocorre, tipo, você acorda uma outra pessoa, tipo, acorda meio diferente já, sabe? Meio diferente, você nem se reconhece mais. Então, às vezes são mudanças muito, muito grandes que ocorrem e você não consegue acompanhar a velocidade dessas mudanças. Um outro sintoma é um interesse por espiritualidade que você nunca teve antes. Que nem eu disse, né? Seus interesses eles mudam totalmente, você nem se reconhece mais. Mano, e se fosse o David uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, eu nunca que eu estaria lendo os livros assim, de espiritualidade, tipo, Gita, sabe? De consciência, nunca que eu estaria lendo os livros assim. Então você começa a se interessar mais por esses assuntos porque você quer entender o que está acontecendo com você e você se identifica com aquela leitura. Quer dizer que a sua consciência ela está mudando também. Porque você não... Pessoas que não estão ainda nesse processo do despertar, quando elas veem um tipo de material assim, elas já rejeitam, sabe? Elas nem querem ler sobre isso, não conseguem compreender, sabe? Tudo depende do seu nível de consciência. E esse é um outro sintoma bem comum, esse interesse por coisas que você nunca acreditou antes, tipo, acreditava, espiritualidade, meditação, oração, Deus, a busca por Deus, né? Enfim, acredito que esses sejam os principais sintomas que eu senti do despertar espiritual, algumas características do despertar espiritual. Se você se identificou com alguma delas, não deixe de comentar aqui nos comentários e se inscrever nesse canal e dar um like nesse vídeo, que eu vou trazer bastante conteúdo de alto valor para nos ajudar nessa jornada evolutiva com coisas que eu aprendi que me ajudaram também, quero contribuir com vocês. Demorou?
e que vocês puderem contribuir comigo nos comentários. Se esqueci de falar alguma coisa, sintomas que vocês sentiram também, não deixe de comentar aqui. E obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo, demorou? Namastê e falou, até a próxima.